E galera, fazer aqui um vídeo para vocês sobre essa questão da mudança do ensino médio, né? Bom, primeiro, eu não posso falar sobre projeto porque não tem nenhum projeto, nada concreto na mão para a gente analisar, tá? Aqui eu queria falar de algumas discussões levantadas que eu acho que são pertinentes, certo? A primeira coisa é uma discussão política e ideológica que vem se tendo de pessoas de esquerda. Ah, não, porque tem que ter aula de humanos, senão o cara vai ser alienado da escola, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pessoal de direita, não, porque essa disciplina de humanos só serve para doutrinar, que não sei o que lá. Os caras estão bravos que a gente tá combatendo o marxismo cultural, sei lá, essas bobagens. Olha, eu até vou concordar um pouco que as pessoas que algumas pessoas de esquerda vêm falando de que é importante humanos para você não ter a pessoa não sair alienada da escola. Eu realmente acho importante. Só que também vejo que tem uma crítica válida do outro lado, que é, bom, se o aluno sabe interpretar texto, de que adianta ensinar Locke? É realmente, o sujeito que não sabe nem interpretar um texto, adianta o quê? Sem levantar na sala de aula e começar a falar de direito natural. O cara não tem capacidade intelectual nem domínio da língua para conseguir estudar um assunto desse, né? Então, realmente, isso me leva a uma questão fundamental. Só em português e matemática não adianta querer ensinar mais nada, sabe? E a gente é muito ruim em português e matemática, né? O brasileiro é um nível baixo, essas duas disciplinas. Então eu creio assim que a primeira coisa que a gente tem que ter na educação é melhorar o português e a matemática, né? E eu vi algumas pessoas de direita falando isso, e olha, nesse caso eu vou ter que concordar com essas pessoas. Eu realmente acho que melhorar o português e matemática é fundamental para a gente pensar em melhorar as outras coisas, né? E eu também concordo, e concordo muito quando alguém de esquerda fala que é perigoso você tirar humanas porque você corre o risco de ter pessoas alienadas. Eu concordo muito com isso. Você corre um risco sério. Corre um risco sério. A pessoa tem que ter contato com algumas ideias contraditórias no ensino médio, porque a pessoa já vem de casa, já vem conhecendo todo o sistema de pensamento, não todo, mas ela já vem conhecendo o beabá assim, do sistema de pensamento cristão que as pessoas geralmente são criadas, sabe? Ela já vem com uma tendência muito grande a concordar com muitas coisas que os pais falam, já vem com uma tendência grande de defender algumas instituições e tal. E eu acho que a escola é um momento para você mostrar o contraditório para essa pessoa, mostrar que existe Marx, sabe? Mostrar que as coisas na sociedade não se explicam por si só, que às vezes você precisa entender uma coisa maior para você conseguir entender aquele fenômeno. Sabe, a pessoa tem que ter contato, tem que ver que existem formas de interpretar a família como uma coisa negativa, sabe? E a pessoa tem que ter contato com essas coisas. Marx é um dos caras que eu defendo que se não ensinado a fundo, mas tem que dar uma pincelada no autor desse no ensino médio, sabe? Do mesmo jeito que entre os contratualistas ali, Locke eu acho um autor muito importante para ser mostrado no ensino médio, sabe? É, entre outros, sabe? Muito autor eu acho que que é relevante você dar uma pincelada. Assim, Kant eu acho um autor importante pra você dar uma pincelada. E lógico, os gregos, né? Platão, Aristóteles, é importante você dar uma pincelada. Não tem tempo, não tem condição de você ensinar a fundo um autor desse. Os alunos também ainda não estão preparados para isso. Mas dá aquela pincelada pro cara saber que existe isso, pro cara começar a se encantar por esse tipo de conhecimento, eu acho importante. Mas, novamente, não adianta nada se o cara já não tiver um poder de interpretação e de lógica anterior que possibilite ele compreender esses assuntos, né? Mas, enfim. Então, nessa discussão eu faço essas ponderações, tá? Agora, mais à frente, sobre que vem se discutindo algumas coisas também, alguns aspectos de mudar a educação por conta desses boatos aí, desse projeto de lei, que, por exemplo, diminui carga horária, certo? Diminuir carga horária eu acho importante. Porque assim, ao meu ver, a tendência na educação é o aluno passar menos tempo na sala de aula e mais tempo um estudo ali introspectivo, ele com o livro pensando, ou às vezes com os amigos resolvendo exercício. Isso é importante, isso é muito importante, sabe? O cara desenvolver a habilidade de estudar sozinho, desenvolver a habilidade de leitura, sabe? E também ter aquela leitura dinâmica de pegar um livro e saber, isso daqui é importante, isso aqui pode ser que caia na prova, sabe? Ou o aluno pegar o livro assim, dar uma zoiada, que já sei sobre o que esse cara que tá falando, já sei sobre o que ele vai falar.
sabe? Ele tem que ter esses, digamos assim, esses feeling de pegar um texto e saber ver o que é mais importante ali, ele lembrar daquele texto e tal, né? E isso são coisas que só adquire estudando sozinho. Além de outras coisas, né? Além de é, algumas matérias que tem uma parte um pouco mais pragmática, tipo de ficar fazendo conta, como matemática, física e química. Se o cara não pegar e fazer a conta ele sozinho, não adianta o professor ficar fazendo a lousa, que o cara não vai lembrar, não vai saber fazer aquilo. Tem que pôr mão na massa, não tem outro jeito. E algumas áreas de humanos, como história, que às vezes tem muita informação, não adianta o professor falar ali uma vez na lousa e achar que você vai lembrar. Não, não adianta, você tem que pegar o livro e vendo ali marcar o que é importante. Falar, ó, essa data aqui parece que é relevante. Ah, falar, ó, essa explicação aqui para isso aqui parece que pode ser útil. Não tem outro jeito, né? Além do que o aluno também tem que desenvolver a habilidade de estudar coisas que estão fora da sala de aula, sabe? O aluno, por exemplo, em geral, não se é ensinado Foucault no ensino médio. Mas se um aluno quisesse aprender Foucault, ele tem que ter capacidade de, com o que é dado no ensino médio, ele tem que ter capacidade e hábito para pegar um autor desse e ler sozinho, entendeu? Ou, por exemplo, não se é ensinado cálculo no ensino médio, mas alguns livros de cálculo, como o do Stewart, é perfeitamente possível que uma pessoa com boa formação no ensino médio estude sozinho. Então, se a gente tiver uma formação adequada, no sentido do sujeito aprender a interpretar e aprender o básico de matemática e de pensamento de lógica, assim, é razoável que ele possa pegar um livro desses e estudar sozinho, até mesmo no ensino médio. Isso é muito importante. Então, a gente tem que desenvolver no aluno esse negócio do cara estudar sozinho, né? Coisa que só é desenvolvida, às vezes, na universidade. Às vezes. Porque muito aluno nem na universidade desenvolve isso. E é importante que a gente desenvolva isso mais rápido. E para isso é essencial que a gente diminua a carga horária, diminua o tempo que o aluno fica na sala de aula. Então eu vejo como positivo isso. Mas tem problema. Você vai na escola pública. Como que você pegaria um aluno, sei lá, 7 horas da manhã e solta ele 10 e meia? Não, o cara vai voltar para casa, vai fazer merda, sabe? Vai ficar jogando videogame o dia inteiro, vai ficar no computador o dia inteiro. Não vai aproveitar o tempo de forma útil. Então talvez a gente precise que esse aluno ficasse na escola fazendo alguma coisa. Que não fosse aquela aula clássica do cara lá sentado vendo o professor falar. Mas isso existe uma estrutura que a gente não tem, entendeu? E a gente vai ver que a maioria das minhas respostas vão ser isso exige uma estrutura que a gente não tem, né? Por exemplo, curso técnico seria excelente. A gente não tem estrutura para fazer isso à tarde nas escolas, certo? É um problema muito parecido. A gente precisa então ter uma estrutura melhor. Mas quanto tempo a gente leva para fazer essa estrutura? Não é do dia para a noite. Então eu vejo aí pessoas que, não, vamos fazer isso daqui que vai resolver o problema. Sabe, essas soluções fáceis, que é a coisa que eu mais tenho raiva. Meu filho, não existe solução fácil para problema difícil, cara. Não existe. Não é assim, uma medida 10 do dia pra noite, você resolve a educação no Brasil, beleza. Não, isso daí é projeto para 10, 20 anos, cara. Essa mudança de estrutura não é do dia pra noite que você faz. E eu vejo muito positivamente também ter curso técnico na escola. Porque as pessoas estão entrando muito tarde no mercado de trabalho, né? E isso é um problema. Isso é um problema porque o sujeito às vezes se forma ali na escola, precisa trabalhar, mas não sabe exercer uma profissão, sabe? Para mim, uma das coisas, não a única, mas uma das coisas, uma das funções que a escola devia prezar é capacitar o cara para exercer uma profissão, né? E para mim, curso técnico seria ótimo para isso. Mas qual é o meu medo de curso técnico? O meu medo de curso técnico é que você crie mais ainda uma divisão de classes, como se o burro, filho de pobre, vai fazer curso técnico e o espertinho, filho de rico, vai ficar estudando coisa teórica para passar na faculdade. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Eu tenho medo de não acontecer isso desse jeito, porque lógico, eu tô fazendo de um jeito caricaturado, mas eu tenho medo de acontecer uma coisa parecida com isso, que você começa a dividir muito assim, o pessoal da técnica, o pessoal mais da teoria, sabe? Para mim isso também não pode ser. As duas coisas têm que andar juntas, né? O que seria ideal? Sei lá, o pai do moleque é engenheiro lá, ganha 20 pau por mês. Fala, não, filho, faz um curso técnico que é importante, mas também não abandona a parte teórica, não. E o sujeito que é, sabe, filho de pedreiro, assim, lógico, não tô desmerecendo, sabe? Só tô citando um exemplo, porque é óbvio que em média o pedreiro vai ganhar menos que o engenheiro. Porque o cara que é filho de pedreiro, ele também não pode chegar assim, filho, faz o técnico aí, foda-se a teoria, você não vai precisar disso pra nada. Não, falando, estuda ali também, filho, é importante pra você poder fazer a faculdade um dia e tal.
sabe? Então eu acho que tem que ter esse meio termo, sabe? A gente não pode também querer jogar o cara só pra fazer curso técnico ou o cara só pra ficar lá na sala de aula estudando pra passar no vestibular. Não dá, isso não vai funcionar. Isso deve ser muito ruim. A gente vai voltar naquele sistema de colocar pobre pra apertar parafuso e rico pra mandar o pobre apertar parafuso. Isso não dá, não dá, não pode ser assim. Então eu tenho esse medo. Mas eu vejo bem, eu vejo com bons olhos, né? É, é muito bom um cara que quer fazer uma engenharia, ele poder ter chance de ter contato com aquilo no ensino médio. E, sinceramente, existem algumas coisas de eletrônica que é perfeitamente possível você colocar um aluno de ensino médio para fazer, sabe? Ficar montando um circuito ali com bateria e resistor, isso dá para o aluno fazer, cara, isso dá. Isso vai ajudar muito ele, muito, muito, muito. Já vai começar a dar noção para ele na hora de entrar no mercado de trabalho, já vai dar noção para ele na hora que entrar numa faculdade e tiver que fazer um laboratório, sabe? Tiver que montar alguma coisa. Ou ensinar a mexer numa esmerilhadeira, sabe? Sei lá, ensinar a cortar metalon. Parece coisa idiota, mas, cara, isso ajudaria, sim, um aluno. Só que, novamente, isso precisa de estrutura. Uma estrutura que a gente não tem, que a gente demoraria muito e levaria muito investimento pra gente conseguir fazer um negócio desse, né? Então também tem que se pensar por esse lado. O que que é viável, né? E a gente tem que ser bem feito para você fazer isso de uma forma, digamos assim, sustentável, sabe? De uma forma que você não vai foder com a economia do país gastando dinheiro com isso, entendeu? É isso que eu quero dizer, tem que ter esse cuidado também com o que você está gastando. Então tem que ser muito bem feito isso e eu acho que não dá para você dar um se você querer dar um passo marca a perna, sabe? Vai com calma, pensa, vamos ver o que dá pra gente fazer e de pouco a pouco a gente vai fazendo, porque não existe essa solução de que do dia pra noite você vai resolver tudo. Toda pessoa que te falar isso, falando, não, a solução pra isso é fácil, só fazer tal coisa. Você desconfie dela, porque ou essa pessoa é desonesta ou essa pessoa não sabe o que tá falando. Não tem outra opção. A pessoa achar que vai mudar a educação no Brasil amanhã, é mentira, isso não funciona. Os caras tá falando merda pra você. Você não acredita num sujeito que fale isso, sabe? Começa a procurar esse discurso nas pessoas, porque não é um crivo pra você saber o que é verdade, mas é um crivo pra você saber o que que não presta, o que que é mentira, tá? E outro assunto também muito discutido era sobre condensar mais as disciplinas, sabe? Escolher melhor o que é ensinado, o que é dado. E eu acho isso muito interessante essa proposta também, sou bem a favor disso, né? Por exemplo, você não precisa ter uma disciplina de física, uma de química e uma de biologia, sabe? Dava para você dar uma disciplina só chamada ciências, entendeu? E ensinar o básico assim para o aluno. Aí você pega lá história, geografia, filosofia, sociologia, pega uma disciplina que chama de humanidades e também dá ali o beabá para o aluno. E aí, isso são as disciplinas básicas que junto com português e matemática tem que ter de qualquer jeito. Aí você também coloca o aluno para fazer essas matérias só que mais avançadas no período da tarde, por exemplo, tipo fazer uma física, entendeu? Aí você faz uma física parecido com o que é dado no ensino médio. Mas o cara tem que ter opção também de fazer lá só umas ciências naturais ali, uma coisa mais básica para o cara ter noção do assunto, entendeu? Novamente, isso exige estrutura, isso exige muita estrutura. Ao meu ver, deveria ser mais ou menos assim que seria feito. Mas eu sei que isso também não dá para fazer do dia para noite. A gente não vai fazer isso hoje e amanhã resolver todos os problemas da educação brasileira. Não existe isso. Isso levaria muito tempo a ser feito. Vamos fazer uma estimativa tosca aqui? Primeiro, você teria que mudar todo o sistema de formação de professores. Por quê? Porque um professor formado em história, geralmente ele não domina assim completamente os assuntos de história, geografia, sociologia e filosofia para ele dar uma aula misturada de tudo isso. Então você tem que reformular a formação de professores. Não, eu, por exemplo, sou formado que estou fazendo física, vou me formar em física, eu não vou ter competência para dar química e biologia para um aluno de ensino médio, entendeu? Então, eu teria que reformular toda a graduação. Isso levaria muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E vamos supor que isso leve, sei lá, 5 anos, que eu estou chutando muito baixo. Mas vamos supor que isso leve 5 anos pra você conseguir reformular as graduações do Brasil. Aí os caras vão entrar na faculdade, só que eles só vão estar formados daqui 4 anos, então já deu 9, certo? Aí, esses caras vão ficar ali pelo menos uns 3 4 anos dando aula para conseguir atingir assim, uma rotina e um nível de excelência que ele consiga dar uma boa aula. Caramba, isso daí já vai uns 13 14 anos, certo? Aliás, uns 12 13 anos. Então, quer dizer, vai demorar muito tempo.
Entendeu? Aí já tem toda a estrutura que a gente tem que modificar para fazer isso, que eu já falei que não é fácil, não se faz do dia para noite. Então seria o ideal, sim, mas não é realista pensar que a gente vai fazer isso agora. E também o cara tem que fazer alguma coisa de educação física, tem que praticar, tem que ter algum esporte para ele praticar na escola, sabe? E também tem que ter alguma produção artística, cara, tem que poder fazer um desenho ou música, sabe? Desenho técnico seria algo muito, muito bom para ter no ensino médio. Pra todo mundo que for fazer alguma coisa de engenharia, for fazer alguma coisa industrial, desenho industrial, alguma coisa assim que vai precisar, seria muito bom, muito, muito, muito bom. Ajudaria muito na nossa formação de profissionais. Computação também é um negócio que ajudaria muito o aluno ter opção de fazer, sabe? Então, assim, na minha opinião, eu até vejo com bons olhos algumas dessas propostas de mudança, sabe? Eu não vejo com bons olhos você tirar as disciplinas de humanas, no sentido de que, você quer ser de exatos, então você não precisa fazer nada de humanas. Não, isso eu não vejo com bons olhos. Eu vejo isso, na verdade, eu vejo isso como muito maléfico. O cara não, eu quero fazer só exatos. Não vai ter contato nenhum com humanos na vida inteira. Isso, ao meu ver, vai fazer muito mal pro sujeito. E o inverso também, não quero humanos, quero saber de exatos. O cara nunca ter contato com física e matemática na vida dele, isso também, ao meu ver, faz muito mal. Muito, muito mal. E sobre condensar conteúdos mesmo, tem muita coisa que se dá em física que eu acho que não precisava dar, né? Vou citar um exemplo, estática. Não sei se é a hora do aluno ver aquilo no ensino médio, sabe? Algumas escolas dão isso. Isso às vezes cai em vestibular, não é a hora, sabe? Não tem necessidade. Entre outros assuntos, vai em biologia tem muita coisa também que eu acho que cai nisso, é muito minucioso, é muito específico ali, que não é necessário se dar ensino médio. Então dá pra condensar melhor as coisas, tá? Dá pra condensar melhor as coisas. Isso é uma coisa que dá pra fazer, assim, não do dia pra noite, mas dá pra fazer pro ano que vem, pro próximo, sabe? Mudar a grade curricular, mudar as disciplinas, mudar a ementa das disciplinas, digamos assim, é a coisa que dá pra fazer, sabe? Isso dá pra fazer. Eu acho que isso seria um ótimo começo pra gente, né? E também vejo com muito maus olhos tirar educação física e artes. Alguma coisa o cara tem que ter contato. Não precisa ficar estudando pintor, mas às vezes música, sabe? Colocar o cara pra tocar um instrumento, entendeu? Sei lá, eu não gosto de futebol, pô, um vôlei, sabe? Coisa assim, um handball, só um basquete, alguma coisa, sabe? Fazer corrida, sabe? Ficar correndo por volta da quadra, sei lá, não sei, alguma coisa de educação física o cara tem que ter contato, sabe? E não é só ir jogar uma bola na quadra e ficar lá. Sabe? O sujeito tem que aprender a alongar, tem que aprender a aquecer. Entendeu? Essas coisas eu acho importante, eu acho que podem ajudar o sujeito. Tá? Bom, só abordei alguns pontos aqui, dei minha opinião sobre algumas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma besteira, você me corrige aí nos comentários. Qualquer coisa, eu faço outro vídeo me retratando. Muito obrigado por assistir. Comenta aí, dá like, compartilha se possível. Falou e até mais.